três coisas que são catastróficas para a prosperidade, que acabam com a prosperidade, ou que acabam com as condições de avançar na direção da prosperidade. Eu sou Djalma Morandim, cientista político, empreendedor, e eu estudo como pessoas comuns constroem poder, influência e prosperidade. Me segue lá nas redes sociais, curte, compartilha, e vamos caminhar juntos nessa jornada. São elas: a mentalidade de esquerda, o marxismo, ele acaba com a prosperidade. A compreensão digamos, que o mundo precisa de distribuição de renda, acaba com a prosperidade. E a ideia de que eu consigo ganhar dinheiro fácil, por exemplo, jogando, apostando e assim por diante. Essas três ideias fundamentais, elas acabam completamente com a compreensão da prosperidade, ou com a possibilidade da prosperidade. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos começar aí por essa questão das apostas. Imagina o seguinte, um cassino. Um cassino é um prédio enorme, cheio de gente trabalhando, com uma série de máquinas, de instrumentos, de equipamentos. Para aquilo ali existir, é preciso dinheiro, eu preciso pagar os funcionários e assim por diante, e é preciso que aquele negócio dê lucro. Então, se o cassino, se a casa de apostas, ela dá lucro, não tem como eu ganhar. Porque é só o dinheiro pelo dinheiro. Então, a única coisa que se movimenta ali, eu não produzo riqueza, eu simplesmente movimento o dinheiro. Se eu não consigo entender uma coisa básica que é essa, se eu acredito que eu vou ganhar dinheiro apostando, eu não entendi nada. Então, começa por aí. Para tudo e vai entender isso que eu estou falando. Se a pessoa acredita, por exemplo, não quer dizer que a pessoa não possa apostar, não estou dizendo isso. Por exemplo, eu mesmo gosto de ir no cassino, eu acho divertido, etc. Mas eu pego R$500, digo, vou no cassino e vou torrar R$500. Se eu ganhar, ganhei. Se eu perdi, perdi. Eu determino um tempo que eu vou ficar lá e uma quantidade de dinheiro que eu vou usar lá no cassino. Porque eu gosto daquele ambiente, sei lá, é uma coisa curiosa, as pessoas ali rasgando dinheiro, parece interessante. Mas o fato é que se eu não entendo que aquilo não tem como me produzir riqueza, produzir dinheiro, produz riqueza, claro, para o dono do cassino, para o dono da casa de apostas. Então, se eu quero ganhar dinheiro com apostas, eu preciso criar uma casa de apostas. Esse é um ponto pacífico. Não entendeu isso? Vai trabalhar para entender. Porque ou eu mesmo posso gravar outros conteúdos. A minha ideia não é gravar muitos conteúdos falando sobre o que não produz aquilo que eu quero que aconteça no mundo. Né? A minha ideia é falar sobre o que produz aquilo que eu quero que aconteça, que é a prosperidade. Mas eu resolvi tratar dessas três questões aqui rapidamente, até para dar um insight aí, porque as pessoas vêm me perguntando. Ah, por exemplo, investir dinheiro. Eu disse assim, quer ficar rico? Guarda 10%, e investe com sabedoria. A pessoa me diz, eu vou apostar vai me trazer o retorno esperado? Vai trazer o retorno esperado para a casa de apostas, porque vai acabar com o teu dinheiro. Não existe a possibilidade de você ganhar contra a casa de apostas. Você pode ganhar eventualmente, mas no longo prazo, digamos, no conjunto da obra, a casa de apostas sempre tem que ganhar, senão ela fale. Se ela não ganhar sempre, ou digamos, na regra, se a regra não for a casa de apostas ganhar, ela vai falir. E a gente vê que elas só prosperam. Então, se pegar um exemplo, loteria, seja a loteria da Caixa, ela vai dar dinheiro para a Caixa, para quem administra. Eu pego um percentual vai para o prêmio, outro percentual vai para os clubes de futebol, sei lá. É só olhar lá, tem uma regra, uma lei que eles fizeram para discriminar como é utilizado os percentuais. Um percentual vai para a própria Caixa e assim por diante. Então, apostas dá dinheiro para o dono da casa de apostas. Ponto. Se não entendeu isso, se dedica a entender. Eu posso bolar caminhos e planos. Até uma vez eu pensei em contratar uma pessoa especializada em matemática, em números, né, para aumentar a probabilidade, estudar como aumentar a probabilidade de ser bem-sucedido. Mas é só aumentar a probabilidade. No longo prazo vai perder. A outra questão é essa, distribuição de renda. A distribuição de renda, ela produz prosperidade? Não, ela acaba com a prosperidade. E ela acaba com a noção de prosperidade. Então tem uma série de vídeos aí nas redes sociais, eu já vi uma série de vídeos, coloca aí, você vai achar outros vídeos falando sobre isso, eu vou dar um resumo aqui do entendimento geral. Prosperidade é uma decisão pessoal de navegar na direção dessa coisa que é essa abundância de recursos materiais. É isso que a gente está, via de regra, chamando de prosperidade aqui. Quando eu penso em distribuição de renda, se pegar as famílias ricas aqui, por exemplo, do Rio Grande do Sul, onde a gente está, se fizer uma conta, eu já fiz essa conta, tá? Pega as famílias ricas, o patrimônio
E o patrimônio das famílias ricas, das 100 famílias mais ricas aqui, não só das pessoas, das 100 famílias mais ricas. Vai lá, vai dar, sei lá, 200 bilhões de reais, 300 bilhões de reais. Divide isso pelo número de habitantes aqui. Se você pegar e tirar todo o dinheiro das famílias mais ricas, que são poucas, não são muitas, e distribuir com as pessoas, entre toda a população, vai dar uma merreca para cada um. Em 2 semanas, cada um vai receber aquilo ali, vai consumir aquilo ali e vai acabar. Então, assim, esse é o oposto da compreensão da prosperidade. E aí produz um colapso na prosperidade. Por que produz um colapso na prosperidade? Porque se aquela pessoa que está concentrada nisso, ela vê o Estado retirando dela recursos para distribuir para os outros que não estão nem aí com a prosperidade, a gente cria um problema social, e a gente vive mais ou menos esse problema de uma certa maneira no Brasil. Eu gosto dessa ideia do Javier Milei, aí, o presidente da Argentina, que diz que o maior roubo que existe é transferência de renda. Eu gosto de falar sobre isso. Eu não entendo que a gente deva deixar alguma pessoa, que a gente deva deixar a pessoa na indignidade total, que não deva ter um tipo de assistência social no mundo onde a gente vive, no país onde a gente vive. Eu entendo que deva existir isso. Mas se a gente pegar pessoas jovens, saudáveis, que podem trabalhar, eu entendo que o Estado deva contratar essas pessoas para fazer qualquer tarefa e pagar pelo trabalho. Porque dignifica a pessoa também. A pessoa que não tem condições de trabalhar, daí é um outro cenário, ela pode ganhar um Bolsa Família. Mas esse negócio, o Bolsa Família pelo Bolsa Família, é radicalmente agressivo para a prosperidade. Não entende isso? Tudo bem. Se dedica a entender. Porque se não entende isso, pode. Mas aí, esses dias eu gravei um vídeo dizendo assim, se você ganha o Bolsa Família, guarda 10%, investe com sabedoria, vai prosperar? Vai prosperar. Eu não sou contra o Bolsa Família como Bolsa Família, que a pessoa não pode, ela tem que rejeitar. Não tem nada a ver com isso. Eu só estou dizendo que, como conjunto da sociedade, esses programas de distribuição de renda, eles são calamitosos, eles reduzem o ímpeto, etc., digamos, da população em geral. E daqui a pouco o cara está lá no Bolsa Família, sem trabalhar mesmo, sem produzir, ganhando só por ganhar. Então, vi esses dias, eu já falei, a pessoa gravando uns videozinhos dizendo assim, cara, se tu está descontente com o Bolsa Família, te inscreve e vai receber tu também. Então, imagina que todos resolvam fazer isso. Colapsou, né? Ou nem todos, não precisa nem todos. A gente já está num ponto onde está perto de colapsar, né? A gente vê que as contas públicas aí estão um completo absurdo, né? Porque muita gente ganhando sem trabalhar, quanto mais gente ganhando sem trabalhar, problema. E a compreensão, digamos, essa mentalidade de esquerda, como, digamos assim, eu estou chamando aqui, estou fazendo uma generalização, uma mentalidade geral, né, de esquerda, ela é problemática para a questão da prosperidade. Porque tem daí uma série de entendimentos, não tem só essa questão da distribuição de renda, tem uma série de entendimentos aí que são muito problemáticos para a prosperidade, que é principalmente questões assim relacionadas com esperar de. O Estado é responsável por. Aí o cidadão espera pelo Estado. Se você entende, por exemplo, que a tua saúde, quem tem que cuidar da tua saúde é o Estado, problema para a tua prosperidade, para a tua prosperidade. Se você entende que o colégio dos teus filhos, quem tem que pagar é o Estado, problema para a tua prosperidade. Uma pessoa, digamos assim, no Brasil, que a gente sabe que o sistema público de educação ele é meio problemático, claro que a gente tem exemplos diferentes, por exemplo, as escolas militares, a gente tem escolas, ótimas escolas no Brasil, até que nem sejam escolas militares, né? A gente tem, por exemplo, a aplicação. Existe um colégio aqui que é vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que chama Colégio da Aplicação, acho que é alguma coisa do gênero. Aquele colégio ali, um colégio não tem nada a ver com militar, etc., mas é um colégio que funciona muito bem. Então a gente tem exceções. Mas se eu entendo que o meu filho vai para um colégio público e vai funcionar, não vai funcionar. Tipo, pode funcionar lá na Inglaterra, porque todo o sistema é assim. Mas aqui no Brasil não vai funcionar. Por quê? Porque eu tenho um sistema muito melhor que é o sistema privado. O sistema privado, via de regra, ele funciona muito melhor. A menos que não exista concorrência, que só exista ele. Aí, bom, só existe ele. Agora, quando existe um sistema público e existe o sistema privado, via de regra, vai funcionar muito melhor. Então, se eu entendo esse entendimento de que o Estado precisa atender demandas, essa compreensão geral, ela é uma compreensão completamente equivocada para a lógica da prosperidade. Eu prospero, e aí eu dou uma parte para o Estado através dos impostos, e aí o Estado fica forte. Essa é a lógica correta. Eu é que alimento o Estado, não é o oposto.
Se eu entendo que o Estado me alimenta, o Estado vai alimentar todo mundo? Não vai, porque tipo, as pessoas precisam trabalhar, elas precisam produzir. Então, os cidadãos, eles trabalham, eles prosperam, eles geram riqueza, e uma parte dessa riqueza, eles são obrigados, né? O Estado obriga a gente a pagar impostos, a gente obrigatoriamente, obrigado pelo Estado, paga uma quantidade de impostos. E quanto menos eu dependo do Estado para as minhas questões, mais simples a vida fica. Então, se a gente colocasse um sistema aqui no Brasil que a infraestrutura fosse realizada pela iniciativa privada, provavelmente ela seria muito melhor. Agora, é claro que às vezes, digamos, o que movimenta ali não é suficiente, para aí o Estado precisa arcar com os custos daquilo. Então, por exemplo, uma região meio relativamente inóspita, que não tem industrialização, que pouca agricultura, a iniciativa privada vai construir uma estrada para lá? Lógico que não. Aí o Estado vai construir a estrada para aquele lugar. Ou então vai criar um movimento para aumentar a produtividade, a industrialização naquele lugar, e aí, naturalmente, vai existir uma demanda para aquilo, e aí tem riqueza circulando, e aí a iniciativa privada vai construir aquilo. Então, o Estado... eu estou dizendo que o Estado não tem nenhuma função? É claro que não. Porque aí as pessoas dizem assim, eu vejo, por exemplo, lá quando eu estava na faculdade, o cara dizia assim, tu é contra o Estado. Eu não sou contra o Estado. Eu entendo que o Estado tem que ocupar o espaço dele. Ele é um regulador, ele organiza essa questão da legislação, dos regramentos. Ele é esse, digamos, esse agente que vai fazer uso da violência, né, para que as pessoas existam de uma maneira adequada, e ele vai, por exemplo, o exército. É possível que uma empresa seja dona do exército num país? Imagina se isso fosse possível. Aí eu sou o dono do exército. Aí o que eu faço? Eu tomo o poder. Daqui a um pouco o país é meu. Então, obviamente que o Estado tem funções e que elas são intransferíveis. Imagina que toda a polícia... vamos terceirizar as polícias. Aí, todas as polícias, daqui a um pouco, uma empresa é dona de todas as polícias do país. Daqui a um pouco o país é dela. Ela tem a força policial, a força policial é que produz essa coesão e é o que dá as condições de a gente manter um sistema político, um sistema administrativo andando, né? Aí eu vejo também um exemplo rápido aqui de uma outra compreensão. Vamos acabar com a polícia militar. Tipo, tem coisa mais idiota do que isso, né? O que causa coesão é a força, é a possibilidade do Estado se impor sobre os cidadãos para que eles vivam, digamos, dentro de um regramento. Eu acabo com a polícia? Eu acabo, colapsa. Pega lá um exemplo, esses dias eu vi, um tempinho atrás, aí a Bahia, os policiais civis e militares lá na Bahia entraram em greve. Colapso total. Então, tem coisas que só o Estado pode, digamos assim, gerir. E tem outras coisas que é muito melhor que sejam geridas pela iniciativa privada. Mas essa compreensão de que o Estado precisa atender às minhas demandas é um colapso para a prosperidade. Então, essas três coisas, resumindo aí, né? Acreditar que existe fórmula mágica. Essa aí, por exemplo, do jogo. Vou jogar. Eu sou especialista em times, não sei o que lá, e eu consigo fazer cálculos aqui dos resultados. Não consegue. Se vocês começarem a me apresentar, tá bem, se questiona, duvida, acha que não tem sentido o que eu estou falando. Então me apresenta algum lugar no mundo onde as casas de apostas estão falindo. Se as casas de apostas estiverem falindo, é porque as pessoas estão ganhando dinheiro com as apostas. Se as casas de apostas não estão falindo, é porque o dinheiro pelo dinheiro, naquela lógica ali, dá dinheiro para as casas de aposta. Segundo é transferência de renda, um colapso, um caos. Por quê? Porque alguém precisa produzir, o Estado não produz, o Estado só consome. Ele aplica, não consome, ele aplica dinheiro. Ele pega o dinheiro das pessoas e aplica em determinadas coisas que fazem com que o Estado é o quê? A cidade, o país, né? Então, o município tem uma organização, uma centralização ali de um prefeito, vereadores, etc., máquinas para organizar coisas na cidade, assim por diante. Essa estrutura que a gente chama de Estado, né, do país, né, do presidente da República, senadores, deputados, etc., um sistema judiciário. Então, a gente tem um sistema político e administrativo que a gente chama de Estado. Se a gente acha que o Estado pode nos atender, colapsa essa lógica da prosperidade. Então, essas três coisas são muito importantes terem claras. Se eu não tenho essa clareza, trabalha para ter.
eu estou te ajudando aqui de alguma maneira, eu estou refletindo um pouco sobre isso. Mas se não avançar nessa reflexão, não perde tempo fazendo outra coisa. Então vai vender a sua força de trabalho, por exemplo, vende o teu tempo, etc. Se aperfeiçoa, aumenta a tua formação, vai fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado, torna a tua mão de obra mais cara e vende a tua mão de obra. Porque se depender de empreender, ou coisas do gênero, se você tem esses entendimentos aí equivocados, eu não perderia tempo, né? Não perderia tempo fazendo esse tipo de coisa. Então, dedica primeiro a isso, a entender, esses caminhos aqui não são bons. Aí, depois você vai na direção da caminhada correta. Ou não, vai na direção das duas coisas ao mesmo tempo. Mas está aí um resumo sobre o que não fazer. Me segue aí nas redes sociais, né? Curte, compartilha, manda para os teus amigos, para os teus conhecidos. Eu não estou... Vou fazer também uma reflexão rápida aqui. Eu tenho uma opinião política, obviamente, né? Mas para mim, é indiferente, né? Por exemplo, está à esquerda no poder, está à direita no poder, não tem como prosperar? Tem, isso eu não estou dizendo isso. Então é meio insignificante. Às vezes a gente fica achando o seguinte, e também vou fazer uma outra ressalva aqui que é interessante. A pessoa diz assim, precisa ganhar o presidente fulano e tal para o país se organizar e ir para frente. E tanto faz. O presidente o presidente de plantão, ele não determina a tua prosperidade. O que determina a tua prosperidade é você mesmo. São as tuas compreensões, é teu ímpeto de fazer as coisas acontecerem. Então, não estou dizendo que tem que eleger tal presidente, que outro. Até eu posso dizer, e eu digo isso, mas não é esse o objetivo aqui, nesse momento. O objetivo nesse momento é deixar claro o seguinte: tem compreensões que te afastam da prosperidade e tem compreensões que te aproximam da prosperidade. Se estiver nas compreensões que te afastam da prosperidade, lutando ali com elas, se o dinheiro que te sobra você colocar em apostas, você vai consumir todo ele. Ponto. Simples. Eu gosto de me divertir com apostas. Beleza, se diverte com apostas, não tem problema. Eu gosto também de me divertir com isso. Agora, aquilo não é uma fonte de renda, não é uma maneira de investir dinheiro, ponto. Eu acho que é uma compreensão interessante e importante, porque as pessoas têm me perguntado sobre isso, né? Então, por isso que eu estou falando aqui, gravando essas questões aqui. E essas outras questões. O pensamento de esquerda, de maneira geral, ele faz a sociedade colapsar. Eu dialogo sobre isso na universidade, dialogo sobre isso no dia a dia, mas o resumo é esse. A esquerda está no poder, a economia ela pode seguir, pode melhorar, mas no combo ela vai piorar. Pelas compreensões gerais, pela estrutura de pensar, de compreensão de mundo. Essa compreensão de mundo, ela necessariamente produz colapso na economia. E se produz colapso na economia, ter esse tipo de compreensão, avançar na direção dessas compreensões, vai produzir um estado digamos, de afastamento da prosperidade. Bom, mais ou menos isso. Mas curte, compartilha, etc. Estou dando um resuminho aqui também. Vai lá nas redes sociais, manda para os amigos, para os conhecidos aí. Indiferente de quem está no poder, você é livre para prosperar. Isso é o mais importante, a compreensão mais relevante nesse contexto aí. Consistência e constância são poder.